Devemos adaptar e corrigir o erro? Ou devemos praticar tolerância zero, separação total? Apocalipse 18, versículo 4, o Senhor nos diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Afinal, a Bíblia mostra quando nasceu Jesus? Jesus Cristo nasceu na festa do Tabernáculos, o qual acontecia a cada ano no final do 7º mês, em judaico e terim, do calendário judaico, que corresponde mais ou menos pois o calendário deles é lunar, o nosso é solar. Ao mês de setembro do nosso calendário, a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, significa Deus habitando com seu povo. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Levíticos 23, versículos de 39 a 44, Neemias 8, 13 a 18. Em João 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vemos que o Verbo, Cristo, habitou entre nós. Esta palavra no grego é skenou, que é igual a tabernáculo. Devemos ler: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A festa dos tabernáculos cumpriu-se em Jesus Cristo, o Emanuel, Isaías 7, verso 14, que significa Deus conosco. Em Cristo se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa na sua morte. Mateus 26, versículo 2, e 1 Coríntios 5, verso 7. E a festa do Pentecostes, quando Cristo emergiu dentro do Espírito Santo a todos os que haveriam de ser salvos na dispensação da igreja. Atos 2, versículo 1. Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus. Os levitas eram divididos em 24 turnos, e cada turno ministrava por uma semana, 2 vezes ao ano. Durante os sábados especiais, todos os turnos ministravam juntamente. Está escrito em 1 Coríntios 24, de 1 a 19. O 8º turno pertencia a Abias, 1 Coríntios 24, verso 10. O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico, mês de Abib, Êxodo 12, versículo 1 e 2, e Êxodo 13, verso 4, e Deuteronômio 16, verso 1. Vejamos que o mês primeiro no judaico significa o mês de Abib, ou Nissan, que para nós corresponde ao mês de março. Está lá no livro de Êxodo 13, verso 4, e Esther 3, verso 7. O segundo mês, o mês de Ziver, que aqui no nosso significa o mês de abril. Nos turnos 3 e 4, 1 Reis 6, verso 13. No Sivan, o terceiro mês judaico, que para nós é o mês de maio. Lá em Esther 8, verso 9. O quarto mês, Tamuz, que para nós chama-se o mês de junho, 7 e 8, os turnos. Jeremias 39, verso 2 e Zacarias 8, verso 19. O quinto mês, em hebraico, Ab. Nosso, julho. 9 e 10 eram os turnos. Números 33, verso 38. O sexto mês, Elul, que significa o mês de agosto. Sétimo mês, Etenim ou Tissirim, que é o mês de setembro. 13 e 14, 1 Reis 8, verso 2. Oitavo mês, Bu, que significa outubro para nós. 15 e 16 os turnos,
1 Reis 6:38. Nono mês, Leu, para nós, o mês de novembro. Tebete, o 10º mês, que para nós significa dezembro. E o 11º mês, Sebate, que para nós, janeiro. 21 e 22 os turnos, Zacarias 1, verso 7. E o 12º mês, o mês de Adar, que é o mês de fevereiro. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias. Abre aspas, Tamuz, que é mês de junho. Lucas 1, 5, 8 e 9. Terminado o seu turno, voltou para casa. E, abre aspas, conforme a promessa que Deus lhe fez, fecha aspas, sua esposa Isabel, que era estéril, concebeu João Batista. Lucas 1, 23 a 24. No final do mês Tamuz, junho, ao início do mês Ab, julho, Jesus foi concebido 6 meses depois. Lucas 1, 24 a 38. No final de Tebete, dezembro, o início de Sebate, janeiro. 9 meses depois, no final de Etenim, setembro, mês em que os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, Deus veio habitar, veio tabernacular conosco, nasceu Jesus, o Emanuel, Deus conosco. No mês de setembro, assim diz a palavra do Senhor, ou seja, Etenim, em 1999, Hélio de M. Silva adaptou, excluiu, adicionou ou modificou algumas poucas palavras e até parágrafos de um estudo que estava em 18 sites de língua portuguesa, nenhum dando o nome do autor, mas parecendo ser tradução, adaptação do livreto The Plain Truth About Christmas, publicado em 195 pela World Wide Church of God, Amistroganismo melhorado. Então, meus queridos, comemoramos o mês do nascimento de Jesus em dezembro, não é correto. Assim diz as Escrituras que o mês correto seria no mês de setembro. Que Deus abençoe. Estudando a Bíblia com você. Tarde, queremos entender nossos votos de bênção, que Deus o conceda a todos os ouvintes dessa rádio. Amém. Quero dar um alô para minha esposa lá no sítio Pedrona, para Ábia, minha filha, e desejar que Deus as abençoe. Amém. Nós queremos nessa tarde, com todo prazer, falar um pouco da palavra de Deus, no livro do Apocalipse, falando sobre as promessas de Deus. Em meio ao drama angustiante do conflito entre o bem e o mal, Deus revela o bálsamo de sua misericórdia através das dezenas de promessas espalhadas no Apocalipse. São promessas que expressam o amor, a providência, a compreensão e o poder restaurador do Todo-Poderoso, incluindo algumas negativas. Revelam as facetas mais ternas da graça divina. Muitas das promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo, outras com a fidelidade e muitas com salvação e vida eterna. Como a profecia das 7 igrejas abrange a igreja desde sua fundação até a segunda vinda de Cristo, as promessas feitas a cada uma dessas 7 etapas têm uma mensagem edificante para cada um de nós. As promessas são somente para os vencedores.
A primeira pergunta de Apocalipse 22, verso 12, diz o seguinte: que dará o Senhor aos vencedores quando vier? Interessante, irmão Moisés, que o livro de Apocalipse, capítulo 22, pedimos aos nossos irmãos que estão nos ouvindo